A palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 31, versículos 20 e 21, diz assim a palavra do Senhor, em 2 Crônicas, capítulo de número 31, versículos 20 e 21, diz assim: assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, fez o que era bom, reto e verdadeiro. Bom, reto e verdadeiro, perante o Senhor seu Deus. 21. Em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, diga casa de Deus, na lei, diga na lei, e nos mandamentos, diga, para buscar a seu Deus, de todo o coração, e o fez, e prosperou, ou foi em tudo bem sucedido. Ezequias foi um rei bom. Ele foi neto e bisneto de 2 reis bons, Uzias e Jotão. Mas ele foi filho de um rei muito mau, chamado Acais. Acais governou Israel, governou Judá, por 55 anos. E por 55 anos ele conseguiu destruir tudo que fez Uzias e que fez Jotão, seu pai. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz que ele pegou os utensílios da casa de Deus e mandou dissolver em ouro para mandar para um rei inimigo. A Bíblia diz que esse foi o único rei, Acais, que mandou fechar a casa de Deus. Ele era tão mau que ele mandou fechar a casa de Deus. Israel, em cada monte, tinha um ídolo. E tinha um poste ídolo, ou seja, uma árvore aonde se prestava culto e adoração àquela árvore ou naquela árvore. Então eles idolatravam as árvores, idolatravam os animais, idolatravam qualquer coisa, e os ídolos também. Eles ficaram pobres, não podiam mais colher, não tinham mais como plantar, perderam tudo em 55 anos. Toda a prosperidade deixada por Uzias e Jotão se dissolve pela maldade de Acais. Acais morre, não tem direito nem a ser sepultado aonde os reis foram, porque Judá estava tão cansado dele, que não quiseram sepultá-lo junto com os reis. Ele morre sem nenhuma honra. Tudo está um caos, e é nesse caos que Ezequias começa a governar com 29 anos de idade. Os versículos que nós lemos é o final de uma história de sucesso, de uma história de prosperidade, de uma história de tempo bom, que começa na vida de Ezequias, em 2 Crônicas, no capítulo 29, no verso 3, diz assim: no primeiro ano do seu reinado, primeiro ano, mas não era só o primeiro ano, era no primeiro mês do primeiro ano, ele assume hoje, e a primeira coisa que ele manda fazer, abrir as portas da casa de Deus. É a primeira coisa. Ezequias assume o reinado e ele faz parte de um conjunto de
6 reis bons dos 19 reis que Judá teve. Judá teve 19 reis, 13 reis são chamados de maus e perversos. 3 reis são chamados de bons, mas fazem besteira. E 3 reis são chamados de bons e excelentes. Dos 6 reis bons, uma coisa em comum entre os 6. Todos eles tinham paixão pela casa de Deus. E amavam a casa de Deus. E o texto que nós lemos diz que ele fez isso. Não apenas restaurou a casa de Deus, a lei e os mandamentos, porque o que ele queria era buscar a Deus. Esse era o propósito dele. O propósito de ele ter a casa de Deus restaurada é porque ele queria Deus. E por isso ele queria que a casa, a lei e os mandamentos tivessem sido restaurados. Quem não ama a casa de Deus não pode buscar a Deus. Por quê? Está muito intrínseco. Você já percebeu que quando você está bem espiritualmente, você está com vontade de vir à igreja. E quando você está mal espiritualmente, você vem forçosamente ao culto na igreja. A igreja se torna um martírio daquele que está mal com Deus. E se torna um lugar de alegria para aquele que está cheio da presença de Deus. Por isso que os 6 reis queriam buscar a Deus, e por onde eles começam? Restaurando a casa de Deus. Por isso que o capítulo 31 e o capítulo 30, no verso 27. Olha o que é que acontece na casa de Deus, depois da casa de Deus ter sido restaurada. A sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, chegou no céu. Quando ele termina de restaurar a casa de Deus, Deus fica tão feliz que ouve a oração do seu povo. Por isso que, quando nós estamos olhando o texto de Isaías, eu estive lendo o texto de Crônicas, e eu estive lendo os versículos, olha a vida desse rei chamado Ezequias. No verso 3 ele restaura o templo. No verso 12 e no verso 20, do verso 12, ele restaura o ministério e o serviço dos levitas. No verso 35, ele restaura o ministério da casa do Senhor. Verso 35, assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Verso 25 do capítulo 29, está escrito: porque esta ordem viera do Senhor por meio dos seus profetas, que Ezequias ouvia os profetas que Deus usava para falar com ele. Então ele ouvia os profetas. Verso de número 36, está escrito que Ezequias e todo o povo se alegrava daquilo que Deus havia feito, porque foi de uma forma muito rápida, quase que de improviso, que eles fizeram toda a obra da casa de Deus. Então eles se alegraram em Deus por causa da casa de Deus. No capítulo 30, no verso 1, Ezequias envia mensageiros a todo Israel e Judá. Olha aqui, enviou mensageiros por todo Israel e Judá, mas ele era rei só de Judá, mas ele manda mensageiros a Israel. Escreveu cartas a Efraim e Manassés, que não tinha nada a ver com ele,
para quê? Para que viessem à casa do Senhor, para celebrar a Páscoa. Ele restaura a Páscoa e ele está brigando por uma coisa chamada unidade. Ele está buscando a unidade. Os versos 10 e 11 do capítulo 30 vai dizer que alguns riram e zombaram dele. E o verso 11 diz que, mesmo assim, houveram outros, porém, que se humilharam e vieram à casa de Deus em Jerusalém. Versos 16 a 20, mais apropriadamente o 18, 19 e 20, acontece o seguinte. Ezequias ordena que haja sacrifícios no templo. Ele restaura o templo. Restaura o templo, restaura o altar, restaura o lugar do sacrifício e estabelece que haja Páscoa, que já não havia mais há muito tempo, festa ao Senhor. Só que não houve tempo hábil para os sacerdotes se prepararem, se purificarem, estarem conforme a lei de Moisés. Então são os próprios levitas que estão matando os animais. Os sacerdotes estão servindo com alegria, mas não estão andando conforme a lei de Moisés. Então Ezequias faz uma oração. No verso 18 ele diz: Deus, que é bom, perdoe essas pessoas. Verso 19, que se dispuseram o coração para buscar a Ti, o Deus dos seus pais, mesmo que eles não estejam purificados, conforme a exigência do santuário. E o verso 20 diz: Deus ouviu a oração de Ezequias, não levou nem em conta que o povo não estava de acordo à lei, e sarou o povo e abençoou eles. Ezequias experimentou até a graça na época da lei. Ezequias tem certeza de que Deus está ouvindo a sua oração. O verso 26, olha só o que está escrito. Houve uma festa tão grande, mas tão grande, foi grande alegria em Jerusalém, desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Nunca havia havido semelhante uma festa como essa. Naquele dia ele matou 2.000 novilhos, 17.000 ovelhas e mais de 1.000 bois. O povo, acabados os 7 dias de festa, não queria ir embora. Ele reúne os príncipes e os chefes e pergunta: o que nós vamos fazer? E eles dizem: vamos ficar por mais 7 dias, adorando ao Deus que está se lembrando de nós. Ficaram mais 7 dias naquela festa, e a lei dizia que eram só 7, eles ficaram mais 7. Eles estavam vivendo os seus melhores dias, o seu melhor tempo. Eles estavam vivendo as suas grandes conquistas, ao ponto que o texto vai dizer, olha só, o verso 27 do capítulo 32. Ezequias teve tanta riqueza e glória. Riqueza e glória. Verso 29. Ele edificou cidades, possuiu ovelhas, possuiu vacas, porque Deus havia lhe dado tudo de maneira numerosa. Vai dizer que Ezequias prosperou tanto, que tudo que ele queria, em bens e objetos, ele conquistava. Tudo. O texto chega a dizer tudo. Tudo o que ele desejava, Deus dava para ele. Quem quer viver dias como os dias de Ezequias, levanta a mão e dá um glória a Deus aí.
Eu vou dizer agora para você, eu não gosto de pregar prosperidade não, mas que isso é gostoso, é. O texto vai dizer que não houve nada, absolutamente nada, que Ezequias não desejasse, que Deus não lhe favorecesse. E por isso que ele prospera em tudo. E aqui começa o que eu vou pregar hoje. Depois dos versos 20 e 21 que nós lemos do capítulo de número 31, que diz que Ezequias era bom, reto e verdadeiro perante Deus, e que quando ele começou a cuidar da casa de Deus, da lei e do mandamento, ele fez tudo isso para buscar o Senhor, e Deus lhe fez prosperar. Ele está vivendo os seus melhores dias. E quem não quer viver os melhores dias? Quem quer viver os melhores dias, levanta a mão e dá um lindo glória a Deus. Melhores dias. Diga, tempo bom. Mais uma vez. De novo. Agora vira a pessoa e diga assim, para mim. E para você. Para nós. E aqui eu começo a ministrar. Segundo as Crônicas, capítulo de número 32, verso de número 1. Depois destas coisas e destes atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes, a fim de apoderar-se delas. Depois destas coisas, que coisas? O tempo bom. Deixa eu te dizer uma verdade. Nós só podemos experimentar o melhor de Deus se depois do tempo bom nós vivermos uma crise. Pode ter certeza disso. Só valoriza a saúde quem está doente. Só valoriza um prato de comida saborosa na mesa quem não pode comer. Só valoriza aquele salário que entra na conta corrente todo mês quem perdeu o emprego. Só valoriza a família saudável quem perdeu. Já ouviu aquela frase? Só dá valor depois que perde? Então Deus permite que depois destas coisas e desta fidelidade, irmãos, nós nunca estaremos livres dos desafios, nunca estaremos livres das guerras, nunca estaremos livres dos inimigos, nunca estaremos livres dos ataques do diabo, nós nunca estaremos livres. Eles existem. E sabe, vou te dizer algo forte. Está preparado para ouvir, sim ou não? Veio Senaqueribe, que representa o diabo, depois dos atos de fidelidade de Ezequias. Quem é infiel, o diabo nem se preocupa, irmão, se destrói por si próprio. O diabo só vem a dor, a perseguição, pode ter certeza. Pastor, o negócio está apertado, dá glória. Pastor, o negócio está ficando difícil, tu é fiel, sou, glorifica. Porque só vem, irmãos, depois de atos de fidelidade. Quem não é fiel, o diabo não está nem aí, irmão. Parece até que quem não é fiel goza mais do que você que é fiel. É verdade ou não é? Mas sabe por quê? Porque está andando de mão dada com Beuzebu, capeta, Zé Pilintra, o coisa ruim. Não está nem aí. Já está na turma dele mesmo. Agora, quando que muitas vezes a coisa vem?
A coisa vem depois de atos de fidelidade. Agora diga aí, vale a pena ser fiel? De novo. Mais uma vez. Vou mostrar a você por quê. Ele vai, volta lá para um ainda. Valeu. Estamos ligados, gostei. Depois destas coisas, do tempo de vitória, de atos de fidelidade, grava isso, atos de fidelidade. Porque parece, olha, eu vou te falar, às vezes eu digo para Deus, Deus, eu sei que aquela raça não vale nada, eu sei que aquele caboclo ali está só esperando o dia da morte para ir para o inferno, mas já está com a passagem comprada. Não sei nem se vai ter tempo e espaço para arrependimento, espero que tenha. Mas o cara prospera pra caramba, Jeová. E a gente aqui na luta, na guerra. Aí Deus me mostra hoje, depois de atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, inimigo, imagem do diabo. E faz o quê? Acampa-se. Se acampa, não está dentro, está do lado de fora. Por isso que a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Está do lado de fora. Ele se acampa do lado de fora, contra as cidades fortes, a fim de se apoderar delas. Então, coloca a mão no peito e diga assim, eu sou uma cidade forte. O diabo quer invadir. Diga, mas não pode. Ele deseja apoderar-se dela. Verso de número 2. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo, deixa eu te dizer uma coisa, quem tem experiência com Deus sempre vê o diabo chegar. Já percebeu isso? Você percebe o sapatinho de lã dele chegando? Já percebeu? Sim ou não? Quem tem intimidade com Deus percebe. A cidade não viu, mas Ezequias viu. Viu Senaqueribe, tinha vindo com o propósito de guerrear contra ele. Quem foi que disse que o diabo quer ninar você? Ele quer acabar contigo. Quer guerra. Quer guerra. Veio, pois, Ezequias, que Senaqueribe estava ali. Verso de número 3. Então ele tomou conselho com os príncipes, os seus poderosos, reuniu com gente que era importante e foi começar a agir. Tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade para que eles o ajudaram. Todas as guerras dos homens de Deus sempre vai ter um profeta, vai ter um ajudante de profeta, vai ter um companheiro, vai ter... Por isso que Jesus, quando mandou os discípulos, mandou de 2 em 2. E por isso está escrito, porque se um cair, o outro... Então, primeiro conselho, não trave as suas batalhas só. Você precisa de alguém, nem que seja para ouvir o teu choro, a tua chorumega. Sabe, eu já estou com pena até da minha mulher. Ela morre! Não diz isso não. Agora eu digo. Todos nós precisamos de alguém para nos ajudar a começar a agir no reino de Deus. Verso de número 4. Assim muito povo se ajuntou, tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Nós poderíamos falar sobre as águas e sobre a pergunta que os reis da Síria fariam, por que jorra tanta água do meio desse povo? Mas eu quero chegar no que nós temos que fazer quando temos que enfrentar batalhas que o diabo vem contra nós. Verso de número 5. Depois que ele parte
para guerrear, porque ele entende que é um time, que ele não está só, que nós não estamos só, que nós somos um. Ele começa a fazer algumas coisas aqui. A primeira é: Ezequias cobra o ânimo. Ezequias, cobrando o ânimo, edificou o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele. Fez outro muro por fora, fortificou o Milo da cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. E é aí que a gente tem que se pegar quando o diabo vem para nos atacar. Seja na nossa família, seja por motivos de doença, seja por questões financeiras, seja por ataques satânicos, seja qual for que o inimigo vier, aqui está o segredo para nós vencermos. Primeira coisa, Ezequias cobrou ânimo, retomou o ânimo, porque quando ele soube que tinha 185 mil homens do lado de fora para invadir, ele desanimou. Só que ninguém desanimado vence guerra. Só que ninguém de cabeça baixa vence guerra. Ninguém que sai da posição de guerra, de defesa, de ataque. Não, se você perder essa posição, você apanha. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, pastor, é que está muito difícil. Tenha ânimo. Olha o que é que Jesus disse: eu venci o mundo. Como? Tenham ânimo. Você tem que ter ânimo. Quando a coisa estiver difícil, canta aquela canção. Quando a coisa estiver meio complicada, ora. Quando a coisa estiver desanimada, faz de conta que ela não está. Quando a coisa estiver pressionando você, sobe para cima com vontade. Quando o placar estiver 5-0 para o time do adversário, você solta fogos como se quem estivesse vencendo fosse você. Porque a primeira coisa para você vencer o inimigo e deixar ele doido é que você não pode desanimar. Você sabe sorrir? Então a coisa está difícil. Alguém aqui está com alguma dificuldade, seja qual for a área, levanta a mão. Então vamos começar treinando. Faz assim para a pessoa que está do seu lado. O diabo não vai tirar a tua alegria, o diabo não vai tirar o teu ânimo, o diabo não vai tirar a tua força. O diabo não vai vencer você. Então, se você acredita que Jeová está no controle, fica de pé, levanta a mão e dá um glória. Porque tem que ter ânimo! Ânimo! Você não vai ficar de cabeça baixa. É o que o diabo quer com você. Ele quer ver você de cabeça baixa. Ele quer ver você desanimado. Ele quer você desistindo. Ele quer você tremendo. Ele quer ver você com medo. Ele quer você assim. Mas não vai ficar assim, vai ficar assim. Ânimo! Cobrou o ânimo. Levantou-se. Ficou-se, agora vai. Eu acho que alguém chegou para ele e disse assim: Ezequias, tu deve ter aqui uns 5 mil homens dentro da cidade. Lá fora tem 185 mil. Ele falou: agora que eu estou pulando. Porque vencer 185 mil é melhor ainda. Ânimo. Diga ânimo. Diga ânimo. Então, você que está passando por dificuldade, escreve logo aí: eu vou cantar aquela canção, eu vou saltar. E outra coisa, nada de botar aquelas músicas melosas de choro. Hoje de manhã eu comecei com elas. Estava lá assim. Daqui a pouco, quando eu estava lendo esse texto, que Deus disse assim: ânimo, ânimo. Aí eu botei umas lá, comecei a... Eu não sei dançar mesmo. Só estava eu e Jeová lá em cima.
só para o diabo saber que ele não vai vencer você. Ânimo. Diga ânimo. 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 Vai botar aquele som maneiro no carro. Vai botar uma música em casa e ela não está doente? Tá. O que está acontecendo? Vai deixar o diabo doidinho. Cobrou o ânimo. Agora olha a segunda coisa. Edificou todo o muro que estava demolido. Tem uma versão que diz, tapou as brechas. Restaurou o que estava quebrado. A mulher que perde a moeda em Lucas 15 diz, varre a casa para achar a moeda. Neemias, quando soube que os inimigos vinham, a primeira coisa que ele mandou fazer foi, tapa as brechas. Porque às vezes você está feliz, mas a brecha está aberta e o diabo entra. É aquela pessoa que você não fala. É a maldade guardada no coração. É aquele pecado de estimação. É aquilo que você sabe que está errado. Sabe que... É aquilo que você fala assim, eu não quero que meu irmão, que o pastor, que o meu líder de GC saiba. Mesmo sabendo que Deus sabe. Se tem alguma coisa nessa condição, é porque tem brecha aberta. O inimigo pode entrar por aí. Porque a vida do crente tem que ser transparente. A vida do crente tem que ser assim. Fala o que é que tem de errado contra mim. Pode falar. Tem alguma acusação contra mim? Pode dizer. Ezequias sabe que os inimigos estão do lado de fora. Diga, do lado de fora. Diga, porque eu sou cidade fortificada. Ele sabe que o inimigo está do lado de fora, mas ele sabe que o muro tem brecha. Não, pode voltar para outra mesmo. Volta para outra. Ele sabe que o muro tem brecha. Ele precisa restaurar o muro. A brecha da mentira. A brecha da prostituição. A brecha da traição. Qual é a brecha que está aí na tua vida? Porque não adianta a gente estar falando de vitória com o inimigo doido querendo acabar contigo e tu com um bocado de brecha no muro. E depois vai ficar perguntando por que Deus não faz alguma coisa. Por causa da brecha. Quem está entendendo, diga amém. Então a gente vai falar de vitória hoje. Mas é necessário que feche a brecha. Você vai chegar em casa, vai pegar um pedaço de papel e vai dizer, olha Deus, a minha brecha é essa daqui. Vai pegar ela, vai botar debaixo do joelho. E vai dizer, mas hoje eu começo a fechar essa brecha. Porque brecha se fecha com oração, com jejum, com vontade. Fechou a brecha. Edificou o muro que estava demolido, construiu, fechou as brechas. E fez o quê? Levantou torres sobre ele. Sabe o que é as torres? As torres tinham dois propósitos. Um era ter um guarda olhando os que vêm. Outro era os que vêm saber que ali tinha um guarda. As torres serviam para intimidar quem estava do lado de fora. Por isso que é necessário que uma cidade tenha muros e torres. Porque os muros protegem e as torres intimidam quem está do lado de fora. Normalmente nas torres tinham arqueiros, lanceiros. Por isso que as torres eram logo atacadas. Porque as torres é o que o inimigo vê.
A pergunta que eu faço é: o que é que o inimigo está vendo na tua vida? Está vendo torres vazias ou está vendo torres ocupadas? As torres são sentinelas. Torres representam oração, vigilância. Canela de fogo é muito mais difícil do diabo pegar, porque ele está vendo que ele não pode com você, porque se ele chegar, ele é queimado. Diga a pessoa que está do seu lado, diga para ela: fecha as brechas e fica ligado na torre. Porque o diabo está sondando. Diz a pessoa, tem uma frase, a pessoa Leonor até falou agora, tem uma frase que a gente sempre fala: vigia. Fala a pessoa que está, pega na mão dela assim, pega aí na mão de alguém aí. Pega aí na mão de alguém aí. Fala: vigia, crente. Vigia. Vigia. Vigia, porque o diabo está, vigia. Levantou torres sobre o muro. E faz um outro muro pelo lado de fora. Um muro pelo lado de dentro é relação com os irmãos. Um muro pelo lado de fora é a relação com o mundo. Ele diz: eu estou protegido pelo lado de dentro. E eu estou impedindo que o muro entre na cidade fortificada. Vira a pessoa que está do lado e diga assim: você está no mundo, mas não é dele. Você é de Jeová. Pelo sangue de Jesus. Brindou o muro pelo lado de fora. Eles não podiam entrar. Por fim, fortifica Milo na cidade de Davi. Milo é um bastião, é um jardim, é um terraço avançado. Era onde ficavam os guardas de ataque. Quando os inimigos viam as torres de vigia, olhavam, e algumas pegavam uma flecha e atiravam a flecha para o lado, para saber para que lado o inimigo vinha. E os que estavam no Milo, na cidade lá de Davi, ficavam prontos para avançar contra o inimigo. Jesus disse que você tem que orar e se a torre é vigiar, o terraço avançado é a oração. Então diga à pessoa que está do seu lado: vigia, mas ora. Sem oração ninguém vence guerra. Está anotando aí essa quantidade de coisa? Cobrou ânimo, fechou as brechas, levantou as torres. Irmão, tem gente que não percebe o diabo chegando, porque não levantou torre no muro. É aquele amigo que chama para aquele lugar, mas a intenção não é você ganhar ele, é ele ganhar você. Quem está entendendo aqui? Aí ele vai e levanta torres. Faz um outro muro pelo lado de fora, que é para não deixar o mundo entrar. Cria um espaço avançado contra o inimigo, que é a oração. E faz armas e escudos em abundância. Armas e escudo na Bíblia é a palavra de Deus. Então olha esse camarada. Está animado. Fechou as brechas, tem testemunho. Está ligado. Uma vida de oração. E faz armas em abundância. Bíblia. Pronta para vencer o diabo. Agora vire para a pessoa que está do seu lado e pergunta a ela: e agora o que falta?
Desse jeito falta tudo. Vira a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: e agora o que falta? A vitória. A vitória. Porque o cara se anima, fecha as brechas, levanta as torres, tá ligado, faz um muro pelo lado de fora, não deixa o mundo entrar, restaura o de dentro, prepara-se em oração, quer fortificar o Milo na cidade de Davi, enche-se de Bíblia, enche, porque é em abundância, a arma e escudo é em abundância, enche-se de Bíblia. O que é que falta? A vitória. Aí ele reúne todo mundo no verso de número 7 e diz assim: sejam fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque há um conosco, que é maior do que o que está com ele. Verso 8. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Vire para a pessoa, por gentileza, com muito carinho, respeito, educação. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: aonde está o braço do seu Deus? Olha o que diz Ezequias: com eles está o braço da carne, conosco, comigo, com você, está quem? O braço do Senhor, para nos ajudar e para vencer as nossas guerras. Está com guerra? Está com guerra, tá? Está com prova? Pastor, o senhor não conhece a prova do meu marido. Ah, é? O senhor não conhece a prova do meu chefe. O senhor não conhece a prova da minha esposa. O senhor não conhece a prova dos meus filhos. O senhor não conhece a prova da minha saúde. O senhor não conhece a prova econômica que eu estou passando. O senhor não conhece a prova da minha solteirice. Eita, essa é forte. O senhor não conhece a prova da minha solteirice. O senhor não conhece. O senhor não conhece a dor da minha alma. O senhor não conhece o que eu estou passando. O senhor não conhece, pastor, o deserto que eu estou passando. Deixa eu te dizer uma coisa: deserto é isso mesmo. Deserto é para passar, não é para morar. O senhor não conhece, pastor. Então deixa eu te dizer uma coisa: você precisa entender que é preciso fechar as brechas, é preciso vigiar, é preciso botar o joelho no chão, é preciso se fortalecer de ânimo, é preciso mergulhar na palavra. E quando você estiver nesse processo, prepara o coração para ouvir o Espírito Santo dizer: com eles está o braço da carne, mas contigo, meu filho, está o braço do Senhor para te ajudar, para guerrear as tuas guerras.